Recentemente, né, Cid, a gente tem visto uma abordagem muito preocupante em relação à saúde mental da geração Z, que são os jovens de hoje, né? Geração Z é um termo que é usado mundialmente, mas a gente pode chamar dos jovens, né? Até os 30 e poucos aí, nos seus 30 iniciais, né? Isso. Sei lá, dos 15, 18 até os 30. Geralmente varia, né, de 11 anos para uma geração, para outra é 5 anos. Então, é um termo técnico que não é necessariamente o foco do vídeo, mas sim a saúde mental dos jovens, que a gente pode chamar de geração Z, né? E nesse encruzilhado entre referência das gerações passadas, né, os millennials, a referência de roteiro de vida, né, que seguiu também dos baby boomers, que são gerações dos mais velhos, com essa nova demanda, né, com novas tecnologias, com um mundo muito rápido, a gente não consegue alcançar as expectativas nunca, parece. A corrida dos ratos está ficando muito mais rápida, né? E como é que está, Cid, na sua experiência, essa relação da saúde mental com a geração Z? Bom, a geração Z, então, só para contextualizar um pouco mais, é a geração em que a gente entende de 1997 por volta até meados aí de 2012, né? E Tá. com isso a gente entende também que é uma geração que já nasceu, né, e imersa dentro do digital. A tecnologia ela já estava forte, né, nesse contexto, comparado, por exemplo, com o nosso contexto geracional, né, Rafa, que aí a gente Mas o pegou meu esse ainda, né? início um pouquinho mais Um o teu, pouquinho mais. esse processo aí de pegar a transição mesmo, né? Não é que não existia tecnologia, mas o É, acesso à tecnologia, né? Ela sim, chegou ali dentro do nosso contexto. Então a gente pegou meio mundo de sim. uma forma e ele passando por essa Na minha transformação. época não era tão comum ter computador em casa, era uma coisa de rico, né? Os primeiros, quem tinha computador na minha época, eu tô com 41, né? Era assim, poxa, você tá bem pra caramba, né? Então quem aprendeu a mexer no computador, o YouTube tava nascendo, não tinha YouTube, né? Então assim, a nossa referência de computador era para quê? Para jogar Doom, aqueles jogos mais, né, Uhum. preliminares, era Excel, era pessoal ainda mexendo no MS-DOS, que às vezes nem tinha Windows ainda. Então, assim, eu fiz curso de informática, cara. Né? Então, assim, o pessoal, quem faz curso de informática hoje para mexer no Windows? Não tem isso. O tempo do disquete, né? É o disquete, né? Disquete, exatamente. Não tinha- eu acompanhei a parte onde foi introduzido o CD, cara. Não tinha CD. Não tinha MP3. Não tinha MP4. Era fita, VHS, era disquete. E aí, Rafa, a gente está falando de um salto muito rápido e num período muito curto, Muito né? curto. E aí, vamos lá. Como que isso não vai interferir? Como que isso não vai gerar uma pressão social, né? Então, Uhum. ansiedade e depressão, que aparece tanto entre jovens, né? Eles não são sinais aí de uma fraqueza individual desse sujeito, mas sim desse sintoma social, dessa relação com o mundo, da maneira como está acontecendo, né? Então, essa comparação constante aí com gerações passadas, né? Comparando o resultado deles, mas não entendendo que o processo era outro dentro de um Sim. outro contexto. Existe esse medo de errar, né? Essa busca por validação o tempo todo na rede social, esse sentimento de não pertencimento, né? Tudo isso gera esse desgaste emocional. É. A gente tinha ídolos, né? Mas a gente não tinha essa quantidade de influenciadores, essa quantidade de opções e opções de perfeccionismo, né? A gente tinha pessoas mais reais. Eram coisas assim, existiam nossos heróis? Existiam, com certeza, né? Rambo, né? A Ellen Ripley do Alien, existiam nossos heróis ali. Só que a maior parte eram coisas mais humanas para o nosso dia a dia. Não tinha esse glamour envolvendo, né? Não tinha esse perfeccionismo. Existia, mas não era nessa proporção, né? Hoje Isso. as redes sociais estão inundadas
dessa demanda de perfeccionismo. O Brasil é um dos países que mais faz cirurgia estética no mundo. Então, é um país onde o corpo, a aparência, é, te dá muito valor social, né, Cid? É um país que a cultura foca muito nisso. E também, né, agora, a questão financeira, a questão do desempenho profissional, a questão de ter casa própria, de ter um carro legal, de ter uma roupa legal, de frequentar lugares maneiros, de viajar, tirar fotos. Essa demanda não existia, simplesmente, não existia essa demanda, né? Então, assim, essa geração Z, a gente entende que ela é um reflexo desse mundo, né, na qual ela foi criada, na qual ela teve que Sim, lidar, hiperconectado, acelerado muitas sim. vezes, né, desumanizado por conta aí desse excesso de comparação, mas tem alguns pontos que são muito positivos que a gente tem que trazer também, Rafa, porque nunca Uhum, se falou tanto sobre emoções como agora. Na minha própria relação de vida com os meus pais, eu aprendi, né, que o emprego ele tinha que ser a prioridade, o emprego de seguir carreira, né, de ter uma estabilidade profissional, de seguir sempre uma mesma linha de estudo. Então eu aprendi o quanto tem que ser prioridade dessa forma. Muitas vezes, ou quase sempre, em primeiro lugar, aquilo que eu quero, ou aquilo que eu estou sentindo, ou aquilo que eu estou, né, sendo reflexo do ambiente, que é diferente dessa geração atual, né, que aí eles falam sobre as emoções, né, eles falam sobre o se sentir pertencente, trabalhar em algo que realmente faça sentido como um projeto de vida, né? Então, ficou um movimento diferente até nesse sentido das emoções, a discussão para a geração Z. é. Eu acho que a geração Z ficou meio numa espécie de limbo, né? Os pais tentando educá-los com a referência que eles tinham nessa questão de estabilidade profissional, de um protocolo de vida, né? Mais seguro, concurso. Mas a geração Z já não vivia esses momentos. Já não existia essa realidade para eles se firmarem nisso como uma opção realmente segura. Já não tinha essa segurança. E os pais com essa mentalidade. A geração Z nesse limbo de não tenho isso palpável, estou tentando, né? Estou fazendo faculdade, estou trabalhando e tudo mais. Mas além da geração Z, as redes sociais impulsionando elas para um caminho bem diferente, né? Do glamour, essa coisa toda e elas nesse conflito, né, Cid? Mas, igual você falou, essa coisa positiva é que eles estão mais abertos a falar sobre isso, a gente tem mais pessoas pesquisando sobre isso, a gente tem um conteúdo, um contexto mais favorável, né, para as pessoas se informarem a respeito disso. Então, eu acho que é uma faca de dois legumes, né, como diria, né? E a gente está fazendo a discussão nesse momento histórico, atual, e o quanto que isso ainda vai se transformar, vai tomar proporções, caminhos que a gente não tem nem a capacidade de imaginar É. hoje, né? Então, Uhum. tudo está em transformação constante, e aí nessa transformação também tem essa adaptação, né? Sim. Mas a importância de entender também dos benefícios que acabaram trazendo Uhum. essa geração, principalmente no contexto da saúde mental, esse acesso aí que a psicoterapia acabou tendo também, Uhum. foi após a pandemia, mas dentro do contexto geracional, né, de querer se perceber, querer se entender mais e querer melhorar frente a um mundo que cada vez mais te adoece, né? Bom, no vídeo de hoje, essa era a discussão que a gente gostaria de trazer. Vou pedir aí para quem está gostando dos nossos comentários, das nossas opiniões, deixa um like, se inscreve no nosso canal, ajude-nos a chegar à nossa primeira meta aí de 100 inscritos, a nossa meta humilde, mas a gente está querendo chegar lá. E fiquem atentos aos nossos próximos vídeos, então. É isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar até o final. E é isso, né, Cid? Até o próximo vídeo. Valeu! Até mais, pessoal!